tarde, meu nome é Rosana, eu faço a acolhida do pessoal aqui, sábado e domingo eu faço trabalho voluntário, o dia todo passando a história para vocês entenderem um pouquinho mais. Então, primeiro eu vou contar o que a nossa família passou na Revolução de 32, depois da aparição de São Miguel, um pouquinho de cada coisa. O nosso sítio aqui já é da família do meu marido já há mais de 100 anos. O vô dele é de 1922, tinha 10 anos na Revolução na Guerra, faleceu em 2017 com 95 anos, então contou muita história pra gente. Eles tiveram que sair da propriedade aqui e se refugiar, porque os soldados chegaram e invadiram tudo. Então eles tiveram que se esconder numa mata fechada a 4 km daqui. Hoje essa outra mata não pertence mais à nossa família. Lá dentro dessa mata tem um paredão de pedra assim, não é uma caverna. Desce uma cachoeirinha que tem um laguinho. Eles se abrigavam para dormir embaixo dessa pedra por praticamente uns 2 meses. Ele e outras famílias. Porque os soldados chegavam, eles matavam as vacas, matavam os porcos, matavam as vacas que estavam com cria. Eles reviravam as sacas de arroz e feijão. Eu também sei dessas histórias porque a minha família do lado, todos da lagoa aqui, então as tias da minha mãe quando eu era pequenininha, elas contavam as mesmas histórias. Que meus bisavôs tinham que fazer um buraco no chão, no meio do mato. Ele colocava as crianças lá dentro, as crianças eram elas, principalmente as meninas, para proteger os soldados. Eles cobriam com galhos e folhas para eles não verem. Outros faziam um buraco no barranco, eles entravam lá dentro para se proteger, porque passava aviãozinho vermelho jogando as bombas, então eles tinham que se esconder lá dentro. As vacas, eu cresci achando que a vaca era para comer, porque ela falava que eu matava as vacas até no dia de criar, e eu cresci com muito dó. E eu vim descobrir agora que era uma tática de guerra, 2 era para comer, o resto era para estar todo estragado. Quando os soldados do outro lado chegassem, eles não iam ter que comer. Eles também matavam um animal, uma vaca, um cavalo e jogavam no rio. Eles ficavam com a água limpa para cima e os soldados do outro lado ficavam com a água contaminada lá para baixo. Agora, para vocês entenderem da aparição. Nós temos um bairro que chama Taquaral Abaixo, a 4 quilômetros daqui. A nossa divisa de município é 1,5 km daqui. Tem uma ponte, para lá da ponte pertence à cidade de Capão Bonito. Então o exército do sul, os sulistas, os gaúchos, eles estavam no bairro Taquaral Abaixo. Os paulistas estavam aqui no bairro Turvo da Lagoa. O exército do sul queria passar para Sorocaba, São Paulo. Então eles iam destruir a cidadinha de São Miguel, eu acredito, 9 de setembro de 1932, e os paulistas estavam esperando aqui. Então o confronto ia ser muito grande. E os mais antigos contavam que teve um nevoeiro, aqui é forma nevoeiro praticamente todos os dias, e que os soldados não conseguiam enxergar outro, nem sulista e nem paulista. Um clarão no céu e apareceu um homem falando que a guerra acabou. Essa história eu sei desde quando eu tinha 8 para 9 anos. E o senhor que me contou falava assim, ela para as bandas do Turvo da Lagoa que São Miguel Arcanjo apareceu. E eu ficava imaginando, não é onde que São Miguel Arcanjo apareceu. Aí ele contava que os paulistas foram embora, exército do sul, capitão de Lermando, foi ele que viu São Miguel Arcanjo. Ele foi até onde é a Basílica, só que lá era uma igrejinha, capelinha bem pequenininha, mas no mesmo lugar. E ele chegou lá, era 4 de outubro de 1932, dia de São Francisco de Assis. E ele pediu para o padre abrir a igrejinha. Quando o padre abriu a igrejinha, ele caiu no chão, ajoelhado, chorando, falando que era aquele homem, aquele santo, aquele soldado que falou que a guerra acabou. Ele deixou a espada dele e levou o estandarte de São Miguel. Para nós que crescemos com isso no coração, nós não precisamos de mais nada, mas tudo tem que ter um documento, né? Tem um documento do Exército do Sul falando que a guerra acabou 29 de setembro de 1932, comprovante maior que você não tem. Mas o que eles andaram? 1,5 km dentro do município da cidade de São Miguel Arcanjo no dia de São Miguel Arcanjo. Se para lá da ponte pertence Capão Bonito. São Miguel Arcanjo veio para proteger a cidade dele, não deixar acontecer nada com a cidade dele. E as pessoas que vêm de fora sempre perguntam, mas Rosana, o nome da cidade de São Miguel Arcanjo é por causa da aparição? Não. 43 anos antes já era São Miguel Arcanjo, as 3 era município de Itapetininga, mas o padroeiro já era São Miguel, do lugar. O padre Márcio, que é o reitor da Basílica, pediu para o André, que é o braço direito dele lá da Basílica, vinha até nós, que ele queria fazer uma reunião com a gente. A gente foi na reunião. Ele falou que esse sítio estava sendo estudado há muitos e muitos anos pelos mais antigos, para ter certeza que aqui era o local da aparição, e se nós poderíamos doar um pedacinho de terra para eles. Nós devotos São Miguel Arcanjo do jeito que nós somos, não pensamos 2 vezes. Eu podia ter falado, não, não quero, vai vir muita gente, como vem muitas pessoas, né? Mas a gente doou esse espaço aqui para todos os devotos de São Miguel, vir sentir a presença de São Miguel, para aqueles que acreditam e têm fé. Aqui é um lugar sagrado. Porque a gente sabe que daqui não leva nada. A gente não leva terra, a gente não leva dinheiro, a gente não leva bens materiais. Então esse espaço é para todos os devotos de São Miguel. Todo documentado para a Diocese de Itapetininga, Basílica de São Miguel Arcanjo, para a Igreja Católica e para o Vaticano. Do lugar. Estou casada há 31 anos, mais 2 de namoro, eu convivo com esse lugar há 33 anos. No nosso amigo, as pessoas chegavam aqui e falavam para a gente assim, o que esse lugar tem de diferente? Ele tem uma paz, ele acalma o coração.
expulsei. E não ficava falando para ninguém que era diferente, mas diz que 50, 70 anos atrás as pessoas já falavam a mesma coisa desse lugar. Não sei se todos vocês conhecem o padre Duarte Lara. Quem não conhece, procura no YouTube. O padre Duarte Lara é um exorcista lá de Portugal. Ele veio aqui antes de tudo. Então, quando ele chegou aqui, ali onde vocês entraram, a cerca, aqui não tinha essa cerca. Aqui era falso. Nossos animais ficavam todos aqui, o gado e o cavalo. O gado e o cavalo. E quando ele chegou aqui, ele falou que aqui foi onde o céu tocou a terra. Aqui é o pedacinho do céu. Aí nós vamos entender, né, por que esse lugar é diferente, né? Das pedras. As aparições de São Miguel Arcanjo em outros países, todos têm pedras e montanhas. Eu nunca fui, mas eu vejo em vídeo, eu vejo em livros. Mas eu perguntei para a irmã Maria Raquel do Instituto Hesse do Exército São Miguel, quando ela veio aqui a primeira vez, porque ela já foi em todos os lugares. Todos têm pedras e montanhas? Todos têm pedras e montanhas. São Miguel Arcanjo gosta de aparecer onde tem pedras, ainda ela sorriu. O nosso sítio é um vale de pedra, é muita pedra. E lá para frente é o sítio dos irmãos do meu sogro, cada um tem sua parte. O deles não tem nenhuma pedra. Então lá eles trabalham com aquelas plantadeiras, aquelas colheitadeiras gigantes, e que as pessoas chegam e falam assim, o sítio de vocês não dá para plantar, é cheio de pedra. Eu falei, é o lugar mais lindo que nós temos. As pedras são a beleza do nosso sítio, são coisas de Deus, elas não atrapalham nós em nada. Nós temos um tratorzinho pequenininho para trabalhar, a maioria passa, e nós temos gigantes lá para baixo, de 9, de 12 metros, mas é muita pedra. Uma ou duas que são lajes no chão. Essas são todas arredondadas. Mas altar igual aquela ali de São Miguel, não tem nenhuma. É única, é como se fosse uma força maior que desceu. Então São Miguel Arcanjo apareceu no céu, mas ele deixou aquela marca. Essa imagem de São Miguel Arcanjo foi colocada dia 16 de setembro, agora de 2025. As pessoas estão perguntando, mas por que São Miguel não está em cima da pedra? Não está em cima da pedra, porque a pedra é o marco da aparição, mas ele está. Quando o pedreiro cavou o chão para fazer aquela estrutura ali, ele encontrou uma pedra, então ele está em cima da pedra. Por que cercaram a pedra? Porque as pessoas vinham com martelo, com picareta, arrancar pedacinho para levar. Então agora é todo monitorado ali 24 horas pela Basílica, ele sabe tudo o que está acontecendo aqui, e o horário de visitação também é das 8 às 18. Para lá da ponte, 1,5 km, morreu muita gente, morreu muitos soldados. Então as bombas, as munições da guerra que faltavam lá, todas detonadas. E as munições da guerra que faltavam aqui, todas intactas. Aqui no final da guerra, largaram tudo e foram embora. A família do meu marido achava muito. Depois do meu marido, quando era criança, pequenininho assim, ele tinha uns 5 anos, o pai dele arava a terra aqui com um cavalo, uma gradinha, ele em cima da gradinha para dar peso, ali ia saindo as bombas, as munições, os morteiros, e ele começou a colecionar. Ainda criança, fala que São Miguel Arcanjo protegeu ele, porque ele aprendeu a tirar pólvora, até quando chegavam as visitas, ele e os primos aprontavam. Eles faziam risco de pólvora atrás da casa, tacavam fogo, para eles era tudo normal. E quando eu conheci ele, ele falava que encontrava as munições da guerra aqui. Eu ficava admirada, porque eu sabia o que a minha família passou aqui no bairro do Turvo, mas tem, vocês não tem. Quando a gente casou, ele levou para nossa casa uma maleta cheia de munição. Bomba, munição, morteiro, tudo intacto. E nós, como irmão, não pensava, guardava embaixo da cama, né? Falava aqui, uma criança vai achar. Só que formava as trovoadas, eu tinha medo. Meu Deus, vai dar um raio que vai explodir tudo, leva longe. E levava embaixo de um pé de pé. Passava trovoada, ele vinha, colocava embaixo da cama, e era assim. Aí em 1995 eu fiquei grávida do nosso filho, eu falei, não, agora não quero mais esse morteiro aqui, que era o maior. Aí ele chamou o exército veio, fizeram um buraco bem fundo, eles enterraram, detonaram ele e mesmo assim jogou estilhaço. E eles falaram que se ela tivesse batido, derrubado, alguma coisa acontecida, eles jogaram estilhaço de 100 a 150 metros de volta. A gente tem até hoje o jornal com a matéria, em 1995, quando o exército veio, né? E o exército pediu para nós não autorizar ninguém a procurar, porque pode ser que tenha algumas ainda, mas se tiver elas vão estar profundas, porque eu já fui trabalhado com o trator, não encontra mais nada. Mas sempre tem um que vai entrar com o detector de metal para procurar, mas a gente não autoriza. E por causa do Zé Carlos, que é o meu marido, guardar essas coisas, passar essa história, né? Ele recebeu no dia 19 de outubro, lá na Basílica do Estado de São Paulo, uma medalha e um certificado Heróis de 32 do MMDC. E dia 15 de dezembro ele recebeu outra, só que em São Paulo, a medalha e o certificado deles também, só que agora tem o brasão de São Miguel Arcanjo. Se você estiver no Instagram, o Instagram do nosso sítio é sítio JR Oliveira, ali tem um pouquinho mais das coisas. Não sei se todos vocês sabem também que a consagração do Brasil a São Miguel Arcanjo foi aqui no dia 29 de setembro de 2025. Nós cedemos o nosso pasto ali para o altar, nós cedemos esse outro pasto aqui para estacionamento. A imagem peregrina de São Miguel Arcanjo do Monte Gargano da Itália fez essa procissão aqui, com o exército São Miguel Instituto Hesse das irmãs Maria Raquel e Maria Joana, com o exército brasileiro, e quem fez a consagração do Brasil foi o arcebispo militar, o Dom Marconi, autorizado pelo Papa. Tamanha já está a importância desse lugar.
Deu para entender um pouquinho? Deu? Nossa. Amém. Boa tarde, sejam bem-vindos vocês que chegaram agora. Primeira vez que estão vindo aqui, vocês já vieram? Primeira vez. Qual cidade vocês são? Itapetininga. Itapetininga? Então, ficou um pedacinho, mas eu passo um pedacinho para vocês daqui a pouquinho, tá? Vou mostrar. Aqui foi onde foi a aparição de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, nesse lugar que é onde a história de São Miguel Arcanjo, onde a dona Rosana acabou de contar a história pra gente da aparição de São Miguel. É um lugar santo, um lugar sagrado, mas aí na energia que não tem como explicar. Essa é a pedra que a Rosana falou. Ali está São Miguel Arcanjo. Isso aí. Se você tiver uma oportunidade de vir aqui em São Miguel Arcanjo, não deixa de visitar esse lugar sagrado, que é onde foi a aparição de São Miguel. Amém? Tamo junto.